Este é o Direção Segura. Aqui você vai entrar em um ambiente em que todo cuidado é pouco. Você já pensou em como seu comportamento pode influenciar na segurança no trânsito? Você terá dicas sobre como preservar a vida em um ambiente que envolve homem, máquina e regras de trânsito. Nesta primeira edição, vamos falar sobre comportamento no trânsito. O psicólogo e presidente do Centro de Pilotagem, Roberto Manzini, vai nos ajudar com essa questão. Tem que ser uma relação de utilizar o espaço adequadamente. Você tem veículos, pedestres, que eles têm que conviver. O trânsito é uma necessidade, nós temos que nos deslocar. Para isso usamos o quê? Carro, ônibus, caminhão. Essa convivência não é questão de ser pacífica, ela tem que ser inteligente. Manzini, como as alterações físicas e emocionais interferem na maneira como o motorista conduz o seu veículo? É um ser humano, ele tem que estar capacitado. Quando se fala capacitado, não é só tecnicamente, ele tem que estar capacitado fisicamente. Por melhor que seja treinado, se ele estiver desgastado, tenso, com problemas pessoais, enfim, com tudo que a vida leva e traz, vai interferir na direção veicular. Porque esse ser humano, ele tem que ter o quê? Concentração para operar tecnicamente como foi projetado o equipamento automóvel. Tem que se pensar assim. O automóvel e o veículo de transporte, ele é um equipamento mecânico que tem que ser bem operado. Hoje, qual é o principal problema que a população enfrenta nesse sentido? É a falta de limite, tanto do condutor quanto do pedestre, do ciclista. Eles não entenderam que há um limite. E esta linha de o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, ela é difícil de você passar somente com teoria. Você tem que ter prática. Mais do que isso, uma questão de educação. Então, olha, esse caminhão carregado vai ter que cruzar toda a faixa porque ele vai retornar na marginal. A velocidade aqui é 70 km por hora, nós estamos a 30. Tem que esperar. Tem que esperar. Não adianta. Se tentar passar pela direita, tem um ônibus do lado direito. Pode ser que tenha um ponto de ônibus aqui, que eu não lembro. Se o ônibus parar, o que vai acontecer? Ler o código de trânsito. CTB. A hierarquia é do mais fraco, ela vem do pedestre. E uma coisa inteligente, por quê? Respeitando a potência do impacto. Veja, essa van, ela acelerou, agora vai ter que frear bruscamente. Então faltou que a previsão dele de enxergar que lá na frente o trânsito está com fluxo menor. Aí o que eu fiz? Tiro o pé e deixo ele encaixar. Não vou disputar aquele espaço. Até porque a preferência seria minha, porque nós estamos com um carro de passeio. Nossa, porque nós estamos com um carro de passeio. E ele está com um carro comercial. Depois que bateu, não vai adiantar discutir. Até porque o impacto dele, o prejuízo vai ser maior para nós, porque a massa dele é maior do que a nossa ali, deslocando. Pressa é inimiga da perfeição. Um piloto não pilota com pressa. Ele pilota no limite. Você pode ter uma velocidade constante que não interfere em segurança. Olha só, a mesma van. Viu a nossa velocidade constante? Sim. E isto é que o motorista tem que entender. Que não ter piques de velocidade. É o princípio da pilotagem esportiva, que um excelente piloto é aquele que consegue fazer 10, 20, 15 voltas rápidas e não uma volta muito rápida. Uma volta muito rápida é na classificação, que ele está sozinho, tudo para aquele momento. Em competição, naquela viagem da competição, é a viagem nossa do dia a dia, a velocidade constante dentro dos limites. Nós temos que pensar numa conscientização. Há uma necessidade. Todas as cidades precisam que você se desloque, e muitas vezes com o transporte individual. Então, essa necessidade tem que ser encarada. E como administrar? Você tem que
colocar para este motorista que ele tem um limite, que ele precisa conhecer o seu equipamento, precisa cuidar da manutenção, precisa saber da sua capacidade, que este pedestre tem que ajudar, porque o pedestre muitas vezes não se coloca, muitas vezes não, nunca se coloca como motorista. Ele não entende que se ele estiver atrás de um carro e sair de repente, esse motorista não enxergou. Assim é o ciclista, assim é o motociclista. Nós temos que tentar fazer uma dinâmica de inverter um pouco o papel. E principalmente o pedestre, entender que um carro não para de 60 a 0 imediatamente. Que é diferente, a desaceleração é diferente. E o motorista também entender isso aí. A atuação de cada um no ambiente do trânsito é muito importante. Comece a fazer a sua parte. Na próxima edição da série Direção Segura, você vai saber um pouco mais sobre como evitar um atropelamento. Este programa conta com o apoio da Percons, empresa de gestão e segurança no trânsito, do Centro Pilotagem Roberto Manzini, especializado na formação e no aperfeiçoamento de motoristas e pilotos, e do portal WebTranspo, veículo de comunicação segmentado em transporte, logística e comércio exterior.